E ser humano incrível, tudo bem? Como é que você está? Estava aqui lendo e eu creio que Deus ele vai te responder da forma que Ele tem para a tua vida. Às vezes a gente não entende por que a gente faz por tanta aflição, por tanta luta, por tanto levante, mas tudo isso é para glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que está fazendo na tua vida, é Ele que vai gerar recursos na tua vida. Então a palavra do Senhor está em Mateus 6:36. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui que eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhe então Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então ouça isso daqui. Até Jesus, ele precisou se afastar da multidão. Até Jesus precisou se afastar das pessoas. Por quê? Porque ele precisava ter um tempo com Jesus. E o que o Senhor está falando? Que vai ter momentos que você vai ter que sair da multidão, você vai ter que sair do lado de pessoas, você vai ter que ter um tempo a sós com o Senhor, porque quem vai fazer na tua vida é o Senhor. E a gente vai discorrendo aqui um pouco mais. Então ele foi orar, e o mais interessante, ele declarou que a alma dele estava triste, numa tristeza mortal. Fique e vigie comigo, porque até Jesus ficou triste, porque ele sabia que aquilo ali, ele estava vendo tudo que iria acontecer na vida dele. Então ele sentiu uma tristeza muito grande. Então Jesus, ele teve que sair e ter um tempo com Deus, com o Pai. Então ele falou: sente-se aqui e vigie que eu vou ali orar. Então, se Jesus, ele que é o nosso Pai, ele que é o responsável por nós estarmos aqui, ele se retirou para orar. E você achando que você não precisa orar, e você achando que você não tem que ir para o monte, e você achando que você não tem que consagrar, e você achando que a tua vida somente para a igreja está tudo bem, não está nada bem. Se Jesus, e vamos lendo aqui no 39, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele pediu misericórdia a Deus. Por que cálice? Porque estava pesado, porque ele estava vendo como ele iria sofrer, tudo que ele estava vencendo, tudo que ele iria passar, mas ele não fugiu do chamado, ele não questionou, ele não murmurou, ele só falou o quê? Afaste de mim esse cálice. Cálice é o quê? Responsabilidade, sacrifício. E aí no final ele: não seja como eu quero, mas seja feita aqui que como tu queres. 40. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui, o versículo 40, ele relata algo poderoso. Jesus falou para eles vigiarem enquanto ele orava, mas só que o inimigo, ele é tão astuto que eles não conseguiram, eles simplesmente o quê? Dormiram. Então, eles não conseguiram vigiar. Por quê? Porque o Senhor falou aqui: não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o espírito, quando você ora, quando você medita, quando você entrega para o Senhor o seu melhor, o teu espírito está forte, está muito forte. Só que, entenda, a carne é fraca, então o inimigo vai sempre usar a tua fraqueza para tentar fazer você retroceder. Então a gente vai ler o 42. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível, afaste-me esse cálice, sem que eu beba. Faça a tua vontade. Ele pediu mais uma vez. Ele pediu a Deus, porque ele não estava aguentando. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Ou seja, os discípulos que ele pediu para ficar vigiando simplesmente caíram num sono pesado, porque o inimigo usou o quê? A fraqueza deles, distraiu eles e eles caíram num sono profundo. Então, os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus falou de novo, né? Afaste-me esse cálice, pela terceira vez. Depois voltou os discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores.
levantam-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Ouça, Getsemane, Jesus sabia que ia ser traído. Por isso que ele falou o quê? Afaste-me esse cálice, porque ele saberia da dor, ele saberia do que ele iria sofrer por causa de mim e de você. Então Jesus, ele teve o quê? Medo. Ele teve o quê? A alma dele estava profundamente triste. Ele pensou em desistir, mas ele não parou. Ele continuou, porque ele sabia que aquilo ali fazia parte do propósito dele aqui na terra. Talvez esse texto está demonstrando para você que se Jesus passou por luta, por luto, nós iremos passar também. Só que, e ele falou, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos do quê? De pecadores, porque ali seria a preparação para ele ser entregue. E falou, levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, Jesus, ele falou em detalhes que ele não aguentava, que ele estava cansado, ele sentiu uma tristeza mortal, porque ele sabia que estava próximo à crucificação dele. Então, se Jesus passou por tudo isso, eu e você vamos passar também. Nós vamos ser traídos, decepcionados, só que Jesus não fugiu do chamado, Jesus não buscou atalho. Ele falou que afaste-me esse cálice é responsabilidade. É o que? É temor, é respeito. Mas seja feita a tua vontade, assim como tu queres. Porque ele tirou o peso sobre a vida dele e entregou para o Senhor. E nem por isso ele parou no meio do caminho. Ele continuou mesmo sabendo que iria sofrer. E aí eu te pergunto, se você soubesse que você iria sofrer, que você iria ser crucificado com prego, você ia ser simplesmente vendido no meio de uma multidão com um pecador, Barrabás, que foi comprado justamente para crucificar o nosso Senhor. E aí eu te pergunto, se Jesus passou tudo isso no Getsemane, se ele teve uma dor na alma, se ele entristeceu, ele sentiu uma dor mortal, ele sabia que estava prestes a vir a crucificação. E aí eu te pergunto, você que fala que é cristão, você que fala que tem vida no altar, está disposto a ser crucificado pelas pessoas, a ser vendido por amigos, a ser traído por pessoas que você coloca dentro da tua casa, coloca na tua mesa, sabe por quê? Porque Jesus sabia que ele iria ser traído por um discípulo, mas ele não deixou de amar. Ele simplesmente permaneceu porque sabia que aquilo ali faz parte do propósito. Pessoas vão querer te crucificar, pessoas vão querer te atacar, pessoas vão querer te vender, pessoas vão querer te perseguir, te difamar, enterrar o teu projeto, os seus sonhos, os seus talentos. Mas eu vim declarar, você não pode parar. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe cada um que está aqui vendo essa palavra direto do trono do céu. Getsemane é um lugar de gratidão a Deus, lugar de agradecer, lugar de adorar ao Senhor. Talvez o que você precisa nessa noite é adorar ao Senhor, espírito e verdade. Não negociar princípios nem valores. Assim como Jesus, ele pensou em desistir porque ele estava com a dor na alma. Ele não desistiu, ele permaneceu. Que você permaneça, você não desista, porque você é importante para Deus, você é importante para as pessoas, onde Deus vai te levar e vai te enviar. Não fuja do teu chamado, não negocie princípios. Permaneça mesmo que as pessoas te vendam, mesmo que as pessoas denigram a tua imagem, desde que as pessoas armem contra você. Porque não é com você, é o que está sobre você, é o Espírito Santo sobre a tua vida. Que Deus abençoe você. Deus é bom e o diabo não presta. Não se venda por nada. Confia que aquilo que Deus falou na tua vida vai acontecer. Recebe de Deus.